tão bem quanto eu. Como podem ver, hoje resolvi contar-vos a história neste cenário maravilhoso, esta paisagem idílica que mais parece um bosque encantado. Daqui deste bosque, quero-vos ler uma carta, trago-vos uma carta bastante especial, que é esta. Chama-se Uma Última Carta. Este livro foi escrito por Antonis Papatheodoulou, pertence à editora Calandraca, apenas mais um dos livros maravilhosos desta editora. Antes de começar a ler a história, deixem mostrar-vos o embrulho, o envelope do livro. Como podem ver, e vamos então abrir este envelope, que tem cá dentro o nosso livro, Uma Última Carta. E a nossa história de hoje começa assim. Aquele era o último dia de trabalho do Sr. Costas. O último dia como carteiro de toda a ilha. Era uma época em que não havia telefone nem correio eletrónico e em que todas as notícias viajavam a pé. Ao contrário de hoje, que todas as notícias chegam através das redes sociais e da televisão e dos e-mails. Nesta época em que o Sr. Costas vivia, eram cartas que se escreviam. Ser carteiro não era tarefa fácil. Algumas cartas tinham de chegar aos lugares mais recônditos da ilha. E outras a destinos mais próximos. As boas notícias eram muito leves e o Sr. Costas podia levar 100 delas ao mesmo tempo. As más notícias pesavam tanto que, mesmo sendo apenas uma, eram sempre difíceis de transportar. Algumas cartas não eram cartas, mas imagens. Eram fotografias. A maioria, porém, só tinha letras que, para muitos avós que não tinham podido ir à escola, eram difíceis de ler. O Sr. Costas lia-lhes tudo em voz alta e assim transformava as palavras escritas em imagens dos seus entes queridos. Algumas vezes tinha de proteger as notícias que trazia. Quando chovia, por exemplo. Porque as notícias são um bem muito apreciado. Para as pessoas, são tão imprescindíveis como a comida. Às vezes, para chegarem a horas, o Sr. Costas tinha de correr. Mas, naquele dia, o carteiro também trazia a sua própria notícia. Era o seu último dia de trabalho antes de se reformar. E queria dizê-lo a toda a gente. Que estranho! Não estava ninguém à sua espera, como era habitual, há mais de 50 anos. Por isso, teve de deitar todas as cartas por baixo das portas fechadas. O Sr. Costas ficou intrigado. O seu último dia de trabalho não estava a correr como ele tinha imaginado. Quando acabou de distribuir as cartas todas, sentou-se debaixo da sombra de um plátano na última povoação da sua rota. Da árvore caiu uma folha que, esvoaçando com a brisa da tarde, se foi meter no seu saco. Talvez fosse essa a única despedida que a ilha reservava ao seu carteiro. Inclinou-se para ver a folha. E então, o que é que seria? Deparou com uma última carta. 50 anos de trabalho e nunca tinha deixado nenhuma carta por entregar. Era um envelope sem destinatário, apenas tinha uma direção. O nome de uma praia do outro lado da ilha, onde já não vivia ninguém. Sentia-se muito cansado, mas não podia deixar aquela carta por entregar. Alguém estava à espera dela, mas quem seria? Assim, começou a andar para chegar ao seu destino antes que caísse a noite. Ao longe, viu gente, ouviu vozes e música. Afinal, aquilo que ele trazia não era uma carta, era um convite.
E, curiosamente, era um convite para ele. A nossa história termina desta maneira, como podem ver. O convite que fizeram ao Sr. Costas foi uma surpresa que todos os habitantes da ilha lhe prepararam para lhe dizer obrigado, Sr. Costas, por todas as cartas que durante 50 anos nos trouxe. Todas as mensagens, as tais mensagens boas, as mensagens más, aquelas assim, as fotografias, tudo e tudo e tudo. Muito obrigada, Sr. Costas. O nosso livro terminou. Deixem-me apenas dizer-vos que, à semelhança da profissão de carteiro, há muitos outros ofícios que foram desaparecendo, outros que continuam e que, infelizmente, são pouco valorizados pela sociedade. Este livro, para além de ser uma belíssima homenagem à profissão de carteiro, acaba por ser uma bela homenagem também a todos esses ofícios. Por isso, o meu muito obrigado a todos os profissionais da profissão de carteiro, de sapateiro, de mercenário e de todos os ofícios que existem e que, infelizmente, deixaram de existir. Um beijo muito grande e até depois!